Muito bem, querido aluno, estamos de volta com as nossas aulas para o concurso da Câmara de Contagem em Minas Gerais. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Lei Orgânica do município. Na aula passada nós iniciamos o estudo da Lei Orgânica e hoje nós iremos dar continuidade com a aula de número 2, tratando aqui das competências do município. Mas antes eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando esse vídeo com um amigo. Vamos lá estudar a nossa lei orgânica a partir agora do artigo 6º, tratando da competência privativa do município. Então, o artigo 6º vai dizer que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Então, nós vamos ver aqui, em primeiro momento, que as competências privativas do município são aquelas competências que são destinadas apenas ao município, tá certo? E que outros entes não têm essa competência, como por exemplo os estados, né? Ou o estado, no caso de Minas Gerais, ou a União, tá certo? Mais na frente nós iremos ver, eu acredito que na próxima aula, sobre a competência comum, né? Que nesse caso pode ser realizada tanto entre o município de Contagem quanto pelo Estado ou pela União, tá certo? Mas essas que nós vamos ver aqui nesse artigo 6º é apenas privativa ao município. Então, é por isso que o caput, né, que é esse texto aqui inicial, que é o enunciado principal do artigo, ele traz aqui que ele compete ao município, né, prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse, ao seu próprio interesse, ao interesse local, certo? Então, e também, né, ao bem-estar de sua população. Então, a partir de agora, desses incisos, nós vamos ver especificamente quais são esses interesses, quais são essas competências privativas do município. O inciso primeiro diz que ao município compete privativamente legislar sobre assuntos de interesse local. Então veja que por meio da Câmara Municipal, é claro, né, por meio dos vereadores que formam o Poder Legislativo Municipal, vai estar ali sendo legislado, né, sendo criada leis sobre os assuntos de interesse local, aqueles assuntos que diz respeito a características locais do município, a demandas locais do município que tenham a necessidade de serem transformadas em lei, tá certo? Então, isso são assuntos de interesse local. Legislar sobre assuntos de interesse local. Em segundo lugar, há essa competência do inciso 2, também trata de legislar, mas nesse caso aqui é suplementar a legislação já existente, que é aquela legislação federal ou legislação estadual, tá certo? Então, às vezes, né, os estados ou a União, ela edita determinada lei, ela cria determinada lei para tratando determinado assunto, mas nem sempre aquela lei, ela abrange, né, as necessidades dos municípios. Então, na maioria das vezes, é necessário que o município crie também uma lei para complementar, ou como diz aqui, suplementar melhor aquela legislação, tá certo? Por quê? Porque o município é quem está mais perto, digamos assim, da realidade dos seus cidadãos, da realidade dos seus administrados, ok? Então, é por isso que ele pode estar complementando a legislação federal ou a legislação estadual. O inciso terceiro traz aqui promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante. Então,
Esse terceiro aqui vai tratar de ordenamento territorial, uma forma de organizar, né, melhor possível o território do município. Aí ele diz mediante o quê? Vamos ter aqui essas 4 alíneas que vai ser elaboração do plano diretor, planejamento e controle do uso e ocupação do solo, estabelecimento de normas normas de controle do parcelamento do solo e, em quarto lugar, estabelecimento de normas de edificação. Então veja que são projetos, né, são leis que visam o ordenamento do território. O ordenamento do território vai ser trazido por meio do plano diretor. O plano diretor é o plano que especifica as normas, geralmente de edificação, de organização, de urbanização da cidade, certo? Para que sejam evitados, por exemplo, os locais que não podem ser construídos, locais que trazem risco ao meio ambiente, né? Que são áreas ambientais, reservas ambientais. Então, existe esse plano diretor justamente para evitar essas questões, né, de infração ambiental. Temos também o uso, né, esse plano diretor, as normas urbanísticas, as leis urbanísticas do município pode também estar tratando do uso e da ocupação do solo para evitar também a infração de normas ambientais que possam estar trazendo uma degradação ao solo. Aí temos também a questão do parcelamento do solo e as normas de edificação, que são as normas que vão mostrar quais são os lugares que podem ser edificados, que podem ser realizadas obras, que podem ser construídos edifícios ou não, tá certo? Então, o município ele vai cuidar dessas questões territoriais. E supressão de distritos, observada a legislação estadual. Então, ele vai tratar de criar, organizar ou suprimir distritos, né? Que no caso é diminuir distritos, suprimir, né? Organizar vai ser organizar de forma administrativa e criar vai ser oficializar determinado distrito que ainda não existe, né? Oficialmente, pode até existir já pessoas e tal, mas ainda não está oficializado como um distrito do município. Então, isso é mais uma competência do município. Agora, o inciso 5º vai tratar de promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal, estadual. Então, proteger aqui o patrimônio histórico-cultural local, ou seja, são aqueles itens, né, um conjunto de bens, de artes, né, de edifícios também que fazem parte da história e da cultura local, né? Que tem uma importância, uma relevância para a história e para a cultura local. Então, promover a proteção desse patrimônio é competência do município. O inciso 7, vamos ter promover o ordenamento das atividades urbanas mediante, né? Então, aqui, nesse caso, aquelas atividades que são realizadas, né, na área urbana do município. Então, mediante o quê? Mediante a letra A, estabelecimento de normas e posturas municipais. Normas e posturas municipais são aquelas normas, aquelas regras, né, que ditam como devem ser realizados os procedimentos, né, dentro da área urbana do município, né? Então, isso são as normas e posturas municipais. A letra B diz concessão de licença. Veja que licença é um dos assuntos que sempre aparece quando o assunto, né, é competência do município. O município é aquele ente que está ali para sempre conceder uma licença, né, para aqueles estabelecimentos, para profissionais que atuem ali na região do município, tá certo? Então, conceder licenças para localização, funcionamento de estabelecimentos industriais e comerciais e de prestação de serviços. Então, são aqueles serviços, aqueles
estabelecimentos que, para o funcionamento, necessitam de uma licença, de uma autorização do município, né? Nesse caso da prefeitura, certo? Seguindo, temos estabelecimento das condições e dos horários de funcionamento das atividades. Inclusive é até tema, né, de entendimento jurisprudencial, ou seja, entendimentos já que perpassam ali pelos tribunais superiores, né, a respeito do funcionamento, aliás, do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais ou industriais, a questão da competência para determinar o horário de estabelecimento, que é uma competência municipal, inclusive até bancos que geralmente são estaduais não, são federais, né? São ali, prestam serviço à União, mas a competência para determinar o horário do funcionamento daquele banco, por exemplo, é do município, não é nem dos estados, nem da União. Isso é tema já entendido aí pelos tribunais superiores, já em súmula, entendimento jurisprudencial. Eu não lembro agora qual é o número da súmula, mas você pode pesquisar facilmente aí no Google e você vai encontrar, tá certo? Mas é uma súmula que trata deste assunto, né, que é a questão do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que é competência do município. Agora, a letra D trata de outro assunto importantíssimo quando se trata de competência do município, que é fiscalização e exercício de poder de polícia administrativa, fazendo cessar as atividades que violem as normas de interesse da coletividade. Então, esse assunto, polícia administrativa, né, que é, no caso, fiscalizar e exercer o poder de polícia administrativa. Essa competência de exercer poder de polícia é reservada não só aos municípios, mas a toda a administração pública, aos agentes públicos, desde que legalmente investidos. A polícia administrativa, o que seria, né, essa expressão polícia administrativa? A polícia administrativa é basicamente, né, o poder que o agente tem de restringir bens e direitos, tá certo? Não confunda, né, cuidado para não confundir poder de polícia com poder da polícia, né, que nesse caso é o poder realmente da polícia, das polícias que existem no nosso país, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal e dentre outras polícias, que tem o poder, nesse caso, de restringir pessoas. Veja a diferença: poder de polícia restringe bens e direitos e também serve para fiscalização. Agora, o poder da polícia serve para restringir pessoas, prender realmente pessoas, tá certo? Então, os agentes públicos, né, que fazem parte da administração pública, seja ela federal, seja ela estadual ou municipal, eles detêm o poder de polícia. Eles podem fiscalizar, eles podem apreender bens, eles podem fechar estabelecimentos que estejam funcionando de maneira irregular ou que estejam infringindo alguma legislação, tá certo? Então, esse é o poder de polícia que pode ser realizado, né, ou exercido pelo município. Lembrando ainda que essa polícia por isso que ela possui esse nome de polícia administrativa, porque não se confunde com a polícia na prática, que é militar, civil ou federal, que nesse caso, essas polícias que a gente vê no dia a dia, são polícias chamadas polícia judiciária e não administrativa, que são os agentes públicos, ok? Agora, a letra E trata de fiscalização da produção, da conservação do comércio e transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico destinados ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar
da população. Então, aqui é fiscalizar a produção, conservação e comércio e também transporte de gênero alimentício ou produto farmacêutico, né? Veja, fiscalização de produção, de conservação, de comércio, de gênero alimentício, né? Que são alimentos que são produzidos, também é competência do município. Ou, no caso, produto farmacêutico que é realizado dentro do território municipal, é competência do município, certo? Então, grave aí essas competências. Agora, seguindo o inciso 7, temos estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos, né? Quando se trata de determinada infração, as leis do município, o município tem a competência para impor determinada penalidade por determinada infração. Isso é, no direito administrativo, a gente vê como o poder disciplinar, né? Que é aquele poder de aplicar penalidades por determinadas infrações, que é diferente do poder de polícia, né? Que a gente viu agora há pouco. É o poder, nesse caso aqui, o poder disciplinar de aplicar penalidades. Agora, temos o inciso 8º, que é elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento, garantindo-se ampla participação popular na elaboração da programação anual. Esse inciso, ele trata basicamente do orçamento do município. Veja, todos os entes públicos, né, seja federal, como a União, o Estado e município, eles possuem o seu próprio orçamento. Assim como acredito que na primeira aula nós tratamos sobre a autonomia do município e nós vimos ali que o município, dentre as suas autonomias, ele possui autonomia financeira. Isso significa que o município ele não depende do Estado ou da União, ou não depende, no caso, unicamente ou exclusivamente deles, para ter o seu próprio orçamento. Então, quando se trata de orçamento, é necessário, né, que eles possuam também os seus planos, né, de orçamentos, que nesse caso é o plano plurianual, que eles possuam uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que trata de especificar as metas, por exemplo, que se deve, né, ou que se pretende atingir naquele exercício financeiro ou naquele ano, naquele período de 12 meses, que é chamado de exercício financeiro e que o município pretende atingir determinadas metas. O orçamento do município, assim como dos outros entes, possui também o que a gente chama de receita, né? Que é aquilo que entra nos cofres públicos do município e também o que a gente chama de despesa, né? O direito financeiro chama de despesa, que é os gastos, que são os gastos que foram gastados, né? Durante o exercício financeiro. Então, tudo isso deve estar contido no orçamento do município, né? E junto com as leis orçamentárias, que é o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária anual, tá certo? Isso aqui é só uma pincelada, é claro que não dá para a gente se aprofundar em cada assunto desse, porque requer uma aula somente para um assunto. Então, isso é só uma aprofundada tratando sobre, uma pincelada sobre a questão do orçamento, certo? Agora, o inciso de número 9, né? Ele trata de instituir e arrecadar tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, temos mais uma competência agora, né, não financeira, mas tributária, né, que é a competência do município em instituir tributos. Então, quando nós passamos agora para o campo do direito tributário, vamos ver que todos os entes, né, seja a União, seja os estados, Distrito Federal e os municípios, cada um deles possui uma competência para instituir seus próprios tributos. Então, vamos ter tributos de caráter federal, tributos de caráter estadual e tributos de caráter municipal.
como, por exemplo, o IPTU, que é um imposto, né? Os tributos, por sua vez, eles são divididos em impostos, em taxas, em contribuições de melhoria, né? E dentre outros tributos que existem, né? Mas os mais conhecidos, que nós temos mais contato, né, no dia a dia, são os impostos. Então, existem aqueles impostos de caráter federal, estadual e municipal, né? E um dos exemplos desses impostos municipais é o IPTU. Então, é uma competência do município trazer aqui quais são os tributos de sua competência e fixar quais são os preços, né? Vão ser esses valores, o valor do tributo a ser cobrado. O inciso 10 trata de organizar e prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão de serviços públicos de interesse local. Gente, mais um assunto importantíssimo e que puxa aqui um ganchinho. Agora vamos sair do direito tributário e vamos para o direito administrativo. Então veja que existe o município ele trata sobre vários ramos do direito, direito público, e vimos agora há pouco tributário, e agora vamos para o administrativo, que trata sobre a prestação de serviços públicos. O município tem essa competência de prestar serviços públicos. Geralmente, esses serviços públicos, como a demanda do Estado, a demanda dos municípios é muito grande, nem sempre os municípios conseguem fazer tudo de forma direta. Então, o que é que eles fazem? Eles delegam aqueles serviços para empresas terceirizadas, para empresas interessadas, empresas privadas interessadas que podem realizar aquele serviço por ele. Então, temos ainda que esses serviços, ele vem citando aqui, pode ser transporte público, né? Incluindo o transporte público coletivo, táxi e especial, bem como a construção, regulamentação, manutenção do sistema viário e dos equipamentos públicos de transporte. Letra B, saneamento, eu acabei de falar, né? Na verdade, eu falei de abastecimento de água, né? Mas, só exemplificando, mas o município traz aqui de forma taxativa, né? Ou não, né? Pode até ser exemplificativa. Não significa que os serviços que podem ser realizados se limitam somente a esses aqui, porque eu acredito que todos os municípios têm outros serviços além desses daqui. Mas ele cita aqui saneamento público, né? Saneamento incluindo abastecimento de água, está aqui, né? Drenagem urbana, limpeza pública, coleta, destinação de esgotos sanitários, lixo urbano. Aí vem iluminação pública e serviços funerários e de cemitérios. Então, esses são os serviços que podem ser prestados por meio de concessão ou permissão, certo? Inciso 11, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Veja que vai aparecer de vez em quando aqui essa questão de cooperação técnica, onde o município, juntamente com o Estado e a União, pode realizar algumas atividades. Nesse caso aqui, nós vamos ter os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental e médio, né? Ali saiu médicos, tá? A lei está assim, mas é médio, né? Ensino fundamental, médio e pré-escolar. O município pode entrar em cooperação com o Estado e a União para realizar esses serviços. No inciso 12, temos prestar, mais uma vez, cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. O inciso 13, vamos ter regulamentar as disposições e o uso dos bens públicos. Olha aqui, bens públicos de uso comum, mais uma vez, direito administrativo, a parte, o assunto de bens públicos. Os bens públicos, nesse caso, são aqui citados bens públicos de uso comum. Quando nós vamos estudar os bens públicos, temos os bens especiais, os bens dominicais ou dominiais e os bens de uso comum do povo. Quais são esses bens de uso comum? Nós vamos ter, por exemplo, as praças, né? Os rios, as estradas, gente, as calçadas, que às vezes as pessoas acham que, por exemplo, a frente da minha casa é minha. Está errado.
né? Aquela calçada que passa na frente da sua casa não é sua. Na verdade, aquela calçada é de todo mundo, porque é público, é bem de uso comum, assim como as praças, né? Como as ruas, as estradas, ninguém é dono de nada, é de todo mundo aquilo ali, né? Então, esses tipos de bens, né, bens de uso comum, eles podem ser alienados, nesse caso, eles podem ser vendidos, eles podem ser trocados, negociados. Então, para que possa haver uma situação dessa, de uma hipótese de venda, por exemplo, de uma praça, né, é necessário que o município ele possa regulamentar, certo? A disposição e o uso também daquele bem. Às vezes o bem de uso comum, como uma praça, ela não pode ser vendida, mas ela pode ser cedida para determinada pessoa, determinada empresa, para utilizar aquele espaço para alguma finalidade, né? Então, nesse caso, quem vai regulamentar é o município. Agora, inciso 14, estabelecer servidão administrativa e adquirir bens, mais uma vez, direito administrativo, vamos ter aqui agora a aquisição, as formas de aquisição de bens públicos, né? Lembrando que esses bens formam um patrimônio do município, né? Que podem ser bens móveis ou bens imóveis. Então aqui vamos ter que existem, né, várias formas de aquisição de bens públicos, mas o inciso, né, ele se limitou apenas a citar a desapropriação. É uma das formas de aquisição de bem público, que é a desapropriação, que nesse caso é tirar a propriedade de um particular, de um cidadão, como eu e você, que temos a nossa propriedade e nesse caso pode ser tirada de nós, né, conforme o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, salvo engano, no inciso 33, né, que trata ali sobre o direito de propriedade, diz que é assegurado, né, a todos os direitos de propriedade, mas depois, né, no inciso seguinte, diz que essa propriedade pode ser tirada do particular por meio de indenização, né, prévia justa indenização, e para atender necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Então, a regra é que nós temos o direito à propriedade e a exceção é que essa propriedade pode ser tirada de nós. Agora, ela deve ser feita de forma prévia, né, onde se faz uma avaliação do bem e se estipula um valor, indeniza a pessoa e depois tira a pessoa de lá. Então, geralmente, a desapropriação ela ocorre assim e desde que justificado a necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Seguindo agora, temos o inciso 15, que é dispor sobre a administração, utilização e a alienação de seus bens. Nós acabamos de ver basicamente isso, né? Então, trata administrar, né? Utilizar e alienar. Alienar é negociar. Pode ser vender, pode ser comprar, pode ser trocar. Tudo isso aí está incluso em alienação. O inciso 17, né? Aliás, 16, trata de criar a guarda municipal, que são aqueles funcionários, né, da guarda municipal que geralmente têm a função de proteger os bens, serviços, instalações, patrimônios, né, do município, certo? Então, a competência para a criação de guarda municipal não é estadual nem federal, veja que é exclusivamente municipal, certo? O inciso 17 dispôs sobre a organização de serviços administrativos, né, os serviços que são realizados ali dentro do município. Inciso 18, organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico único. Gente, sempre que você vê regime jurídico único, sempre que você vê essa expressão, memorize, é igual a Estatuto do Servidor, certo? Então, aí no município de Contagem existe o Estatuto do Servidor do município de Contagem. Pronto, esse estatuto é o que também é chamado de regime jurídico único, que é um regime, né, onde existe todas as normas jurídicas
acerca, é um regime único, né? Não existe mais de um, é por isso que é chamado de um, porque só existe ele, onde está ali todas as normas jurídicas dos funcionários públicos de contagem, certo? Assim como todos os outros municípios têm o seu próprio regime jurídico, né? E também a União, por exemplo, tem o seu regime jurídico, que é, nesse caso, a Lei 8.112/90, que é o regime jurídico único da União, tá certo? Então, é como se fosse na esfera privada a CLT, né? Nós temos a CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas, e na área do concurso público, quem é concursado vai ter um estatuto ou regime que é a mesma coisa. Inciso 19, vamos ter assegurar a expedição de certidão, né, requerida e repartição administrativa municipal e para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. São aqueles requerimentos que são feitos junto ao ente público, né, pedindo determinada informação, determinado esclarecimento. Então, essas expedições de certidões devem ser feitas pelo município de forma gratuita. Nós vamos ter isso na Constituição Federal também, em obediência ao direito à informação, certo? O município não pode negar qualquer informação aos seus cidadãos, né? Então, nós terminamos aqui, né, a nossa aula de número 2, tratando sobre as competências privativas, né, ou exclusivas do município de Contagem. Aguardo você na próxima aula. Até lá!